Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje. Nossos episódios têm patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e apoio também do Poa Streaming, que aliás você pode assistir todos os nossos episódios nas plataformas do Poa Streaming, que também tem um estúdio aqui no Shopping Total. Como vocês já sabem, o Totalks fala de diversos assuntos: varejo, comportamento, economia, tributação, uma série de coisas. E hoje nós vamos falar com um psicólogo, consultor e especialista em empresas familiares também e no comportamento do trabalho, certo? Sim. Podemos dizer assim, Sim, Rafael podemos. Homem de Carvalho? Sim, Seja bem-vindo ao Totalks. Silvia, muitíssimo obrigado. Realmente eu fico muito feliz de poder estar aqui e ter recebido o teu convite, né? De fato, sim, a minha carreira ela começa, né, na psicologia. Eu tinha um desejo, um sonho que eu queria ser psicanalista. Então eu entrei na faculdade com esse objetivo, essa finalidade era única. Eh, algo importante que eu sempre entendo que vale destacar, eu me considero, sei lá, sorte ou um privilégio, assim, de ter tido excelentes professores e professoras. E aí, isso estamos falando nos anos 90, né? Meio dos anos 90, na Faculdade de Psicologia da UBRA. E então, assim, eu tenho um reconhecimento e uma gratidão muito grande por ter tido pessoas muito capacitadas que contribuíram para a minha formação. E aí eu me formo e inicio na área clínica, né? E aí é ralar no início, né? E aí atende escola, e aí atende num centro de atendimento, e aí alguém indica alguém, aí tu subloca um horário no consultório para atender. Aí aquela uma função inicial que dificilmente alguém não tenha passado por isso. Mas em determinado momento, eu conversando com uma amiga minha, que tinha sido minha colega, e ela me disse: "Olha, por que que tu não olha também para empresas, né? Porque nas empresas, principalmente na área dos RHs, ainda tem pouca presença de profissionais homens, e talvez para ti, até pelo teu perfil e tal, seja um espaço que tu possa vir a te interessar e quem sabe construir alguma coisa dentro disso". E aí eu começo a fazer então esse movimento, e aí aqui a minha gratidão também ao caderno de empregos da Zero Hora na época, né, que mandando currículo para o caderno de empregos, até que um belo dia surge lá uma vaga para uma empresa de consultoria. E aí eu começo então uma outra fase na minha vida profissional, que é como consultor, né. Essa empresa era um escritório de consultoria que me contratou, e já atuava em processos de gestão, sucessão e organização de empresas familiares. E ali eu começo então uma nova história, né, aí sim já como consultor e não mais como psicólogo clínico. Então esse é o início da minha segunda jornada, vamos falar assim. É bom, né? Quanto mais jornada se tem pela frente, melhor, né? Sim. Tem essa máxima que diz, né? Sim. Você tem que estar sempre pensando nas tuas próximas Uhum. profissões e enfim. Agora realmente, como tu falasse, né, tu ter um consultório, tu começar como psicólogo não é uma coisa muito fácil, porque é muito mais por indicação, né, propriamente, e tu tem que ter também alguém que te faça supervisão, Exatamente, tratamento, enfim, né. exatamente. Mas é uma profissão maravilhosa e eu acho que todos nós temos sempre um pouquinho o desejo de ser psicólogos ou psicanalistas, né. Tem aquela Sim. história, né, de maluco todo mundo tem um pouco, né. Sim. E também essa questão toda que tu migrastes pra parte de RH, que também deve ter sido um grande desafio, porque, de fato, tu não encontra muitos homens nesse mercado, né, de RH, É das empresas. eu não sei, hoje até pelo menos nas empresas que eu tenho ido, hoje mesmo, mais cedo eu tive uma reunião com o gestor de RH, né, eu acho que não sei se ele é psicólogo, mas um gestor de RH, né. Uhum. Então acho que isso também, vem mudando, assim como vem mudando esse processo de termos mulheres em posições executivas, né. Porque dentro da minha atuação, e eu tenho me dedicado nos últimos anos a uma série de programas de desenvolvimento de líderes.
né, e de trabalho com as lideranças das empresas. E o número de mulheres em posições de liderança tem aumentado, É impressionante, né, tem como aumentado. tá crescendo mesmo. Hoje tu olha, assim, né, tu vê as principais líderes de grandes empresas hoje são mulheres, né. Sim, sim. E isso eu considero algo muito valioso, né, é uma quebra de paradigma, né, porque o modelo tradicional começa a ser um tanto rompido, né, porque, só os homens que têm condições de estarem lá suportarem uma vida executiva, né, mas que é uma crença, falsa, né. Claro que por outro lado as mulheres também foram, se apropriando, tecnicamente, né, e comprovando tecnicamente da sua real capacidade, né. Então acho que esses movimentos eles começaram a acontecer aí nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, né. E aí hoje a gente tem, assim, uma diversidade em termos de conhecimento, experiências de gênero, também não só em posições mais, médias, como também em posições de alta liderança. Aham. É, até porque como a gente estava falando antes, né, a escola da mulher ela vem de bastante tempo, né. As Uhum. mulheres sempre têm essa coisa da liderança dentro de casa, Sim. né, seja com os filhos. Então, nossa, quem tem filho sabe que tem uma equipe para fazer gestão, né. Sim. Sim. Não, tanto é que, eu tinha te comentado, né, 43% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né. E o outro No dado Brasil. no Brasil. E o outro dado é que, em 73% dos lares brasileiros as mulheres, contribuem e participam da renda familiar. Então Ativamente, né. ativamente. Então, ao mesmo tempo, né, também temos alguns dados não muito, assim, eu considero até antipáticos, né, que é que mesmo em posições de alta liderança, para a mesma posição, a diferença de remuneração entre homens e mulheres é de 22, 23%. Então ainda há alguns obstáculos a serem superados, por exemplo, esse da questão da remuneração, né. É, isso é de fato, né. E o que que tu acha que é preciso, ou tu que está dentro das empresas, né, como é que tu vê os grandes líderes das empresas e os RHs também entendendo isso e se mobilizando para algumas mudanças nesse sentido? Tu acha que isso depende do empresário, depende do funcionário, de ambos? Assim, para mim, eu entendo que seja multifatorial, tá. Ainda tem um aspecto cultural, né, então, por exemplo, ainda predomina um pensamento porque nós temos que falar nas pequenas e médias empresas, né, que é a maior parte, é a maior fatia do nosso universo, né. O nosso PIB do Brasil, né, 65% é serviço, né. Então, assim, e serviço é gente, né, e eu preciso ter gente qualificada, né. E então, eh para mim tem um aspecto cultural que ainda é forte, por exemplo, ainda predomina na cabeça de uma série de empresários aquele modelo que se chama, comando-controle, né. Não, então alguém manda fazer e outros obedecem o que foi mandado, né. Então ainda há, isso, esse pensamento, né. Então, para mim esse é um aspecto cultural. Tem um outro aspecto também das mulheres e de mulheres que desejam ingressarem ou fazer carreira na vida executiva, poderem de fato se prepararem. Por exemplo, tem um case que é uma referência mundial, que é o case da Xerox, né, que a Ursula Burns foi a primeira CEO mulher, a primeira CEO, ela sucedeu uma mulher, mas ela foi a primeira CEO negra da história da Xerox. E lendo a história da Ursula Burns, ela assim: "Como é que eu consegui conquistar e exercer o meu papel de liderança dentro da Xerox? Eu estudei todos os relatórios, eu ia para casa no final de semana, eu estudava tudo sobre a empresa, ou seja, toda reunião que eu chegava, eu tinha todos os números na cabeça, eu tinha todo o processo na cabeça, ou seja, eu não ninguém me pegava no contrapé,
porque eu estava muito preparada. Então é competência, né? É competência. competência. O lance de se preparar para é fundamental. E aí, claro, na nossa sociedade ainda há esse preconceito, né, em relação que mulher não dá conta, que mulher não tem condições, que mulher é frágil, que mulher não aguenta o tranco, né? Assim como tem homem que também não aguenta o tranco, né? Tem mais homem que não aguenta. Então, assim, se nós formos olhar, por exemplo, de maneira ampla, a taxa de expectativa de vida, os homens, na média, vivem 7 anos menos do que as mulheres, né? Então, e quando nós vamos olhar em termos de doença, de fator que contribui para falecimento, para morte, né? Os homens têm 3 indicadores muito fortes, que é doença cardiovascular, morte por violência ou acidente de trânsito. E aí vem o outro lado, as mulheres elas têm o senso da maternidade faz com que elas se cuidem mais, Claro. faz com que elas se preocupem mais com preservar a sua própria vida, a sua própria saúde, né? É. Claro, sem dúvida nenhuma, né, por isso é aquela questão, né, que a mulher olha muito mais um todo, né, que está ao Sim, seu redor também para poder, se doar, né, mas exato. ela tem muito isso de Então, por sentir. exemplo, só no ano passado, 2024, pessoas que procuraram, terapia, tá, 73% mulheres, né. Então, assim, as mulheres elas sempre se preocuparam e vão se preocupar mais com a saúde e poder viver mais tempo com uma saúde melhor do que os homens. E talvez muito por isso, porque elas sabem que elas têm alguém para cuidar, né, tem que ter essa Uhum. coisa não só para ela, E mas também também para quem tá a a maternidade. maternidade, E toda, não só a né. maternidade e cuidado com os pais também, né. Sem dúvida. E a questão também do amadurecimento, né, a gente, pô, se for pensar lá na escola, né, for olhar quando a gente é criança, as meninas amadurecem muito mais rápido do que os homens, né, os meninos ainda são aquelas, Sim. né, tanto que tem, sempre aquela briga, pô, elas preferem namorar os meninos mais velhos, né, porque realmente tem essa diferença e essa, questão cultural também, né, e não acho que não é só cultural, acho que isso é uma coisa de genética, DNA, sei lá. Pode ser, pode ser. Acho que sim. Dentro das empresas, como é que tu vê isso? Porque, principalmente empresas familiares, né, Uhum. nessa questão toda de eu venho de uma empresa familiar, né, trabalhei muitos anos com meu pai, Uhum. e era um pai, um cunhado, um irmão e eu, então minhas outras irmãs não trabalhavam junto na empresa. Então eu era a única mulher dos filhos, né, e da família que trabalhava junto. E eu confesso que eu tinha que gastar muitas vezes as minhas cordas vocais para poder ser ouvida, isso eu tinha o quê? 18 anos, Sim. talvez um pouquinho mais, né. Aí a gente precisa fazer uma compreensão também histórica, né, porque as empresas do Brasil, elas cresceram, se desenvolveram, até pela questão mesmo da época, muito pela a força da mão de obra, e trabalho braçal. E aí, evidentemente que numa família entre homens e mulheres, os pais traziam os filhos homens, porque tinha que pegar no pesado. Então, historicamente, a gente consegue entender isso, né. Só que isso foi mudando ao longo do tempo, né. Então hoje, estar numa empresa, né, dependendo do setor, é muito pouco é muito baixa a exigência de trabalho braçal, é muito mais trabalho intelectual, né, porque tem a tecnologia, aí tem uma série de aparatos que possibilitam as empresas crescerem através de não depender, né, do trabalho braçal. Então entendo sim que é importante essa compreensão histórica, né, nós, enquanto Brasil, nós somos muito jovens em relação a um histórico empresarial, né, então hoje nós temos orgulho de olharmos para algumas empresas que nós temos que são centenárias, claro que nós temos que olhar a nossa idade enquanto país em relação, por exemplo, à Europa, né, nós somos bebês, assim, Sim. né. Então é importante essa compreensão histórica, mas na medida que as novas gerações têm assumido ou passaram a assumir a gestão das empresas da sua família, isso começou já a ter um outro formato, né, um formato que
hoje, assim, pelo menos nas experiências que eu tenho tido, que a gente tem tido na consultoria, esse fator, mulher, homem, né, ele começa a ter um impacto menor, né. Mas ainda, por exemplo, 2 meses atrás, eu estava em algumas empresas no norte, que a gente tem uma atuação lá, principalmente no Pará, e eu fui uma reunião com um empresário, e a filha dele estava do lado dele. E ele contando das dificuldades que ele estava passando na empresa, e aí nós estamos discutindo isso. E aí ele solta assim: "E eu tenho ainda um outro problema". E eu assim: "Qual?". "É que eu só tenho filha mulher". Puxa vida, coitada. Ele falou isso. E aí assim: "Tá, mas isso é um problema? Que tipo de problema é esse?". "Ah, é que a nossa atividade requer", assim, Que tipo de empresa, qual era o segmento? é navegação. Então tem que lidar com marinheiro, tem que lidar com então assim, é um ambiente Hard, mas masculino. é um ambiente bem masculino, um ambiente quase um tanto inóspito, assim, né. Então eu consigo entender, a preocupação dele. Aí ele já tá falando mais como pai e não como Claro, como empresário, e empresário. assim, puta, a filha colocar no meio dessa turma vai difícil, assim, é difícil conseguir pensar É nisso, né. muito mais como uma proteção Muito mais que realmente. uma proteção. Mas ainda assim existe ainda há essa ideia, mas nas gerações que têm vindo, o que que a gente percebe? Que já há sim, filhas que buscaram uma carreira se desenvolver, né, enquanto carreira executiva ou gestora da empresa, né, enquanto gestora, se preparando para assumir uma liderança maior, que muito bem preparadas, entendendo isso, né, que precisa ter o preparo, como a gente falou há pouco. Então, hoje, quando a gente está em empresas, estamos em empresas que já estão na segunda, na terceira geração, esse impacto da questão do gênero, ele começa a ser, menos Menos. menos, assim, uma um peso menor. Sim, tem outras coisas mais relevantes nisso, né, o Mesmo. próprio processo sucessório, né, que é uma Sim. coisa muito difícil. Deixa eu te uma dúvida, assim, que me surgiu, não sei se é impressão minha, mas antes a gente tinha muito mais empresas familiares seguindo do que hoje, ou isso é uma sensação minha, assim? No mundo, o número de empresas com mais de 50 anos é infinitamente maior familiares do que não familiares. As empresas familiares no mundo, elas são responsáveis por 65% do PIB mundial e 75% da mão de obra, tá. Então, a força de ter uma família, que possui um negócio, mas tem os problemas, tem os conflitos, tem, mas Qualquer mas qualquer qualquer empresa empresa tem, tem. né. Mas, no o senso comum, ele entende que alguém que faz parte de uma família empresária bem-sucedida enquanto empresa, é como se fosse um conto de fadas, que não precisa se preocupar, porque a vida tá ganha, tá resolvida. E E não é. não é, Quantas famílias a gente sabe que isso isso destruíram isso é uma em isso é uma ilusão, né. Nós aqui, né, só em Porto Alegre e mesmo no Rio Grande do Sul, quantas famílias, né, que eram grandes, tradicionais e que acabaram, sucumbindo ou desaparecendo. Mas, mas o senso comum ele enxerga assim, né. Mas ao mesmo tempo, as famílias que possuem negócio, elas têm uma peculiaridade, uma característica que eu entendo que seja só delas, né, que é a preocupação com o sobrenome e o longo prazo. Então, várias empresas, o nome da empresa é o sobrenome da família, né, ou lá atrás, era o ofício, por exemplo, Ferrari, uhum. né, que era o ferreiro, né, Schumacher, sapateiro, né, shoemaker, né, Uhum. sapateiro, né. Então, as famílias empresárias alemãs, o sobrenome identificava a região que aquela família morava, né. Então o sobrenome ele é muito forte, e nas famílias então assim, aqui nós temos,
uma série de empresas, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que o sobrenome da família é o nome da empresa. Então, a preocupação na preservação do sobrenome e zelar por isso é algo muito forte. Sim, é preservar o nome da É família, preservar o nome da muito mais família, que a é empresa. preservar a sua própria identidade, é preservar a identidade da família e a sua própria identidade. Então aí os movimentos de preocupação para que isso continue existindo, eles são preocupações grandes, tem uma série de movimentos, tem grupos de associações que se dedicam, né? Eu participo de uma, que é o FBN, que é o Family Business Network, que é uma associação que congrega famílias empresárias. E aí tem muita geração de conhecimento, muita troca de experiências, justamente para fomentar e promover que os negócios familiares eles se perpetuem. Pois é, e para os negócios, né, para uma empresa familiar ter saúde, né, em todos os sentidos, tanto da família quanto da empresa, qual é, assim, o caminho, se é que pode existir um caminho ideal, né, mas o que seja, assim, o que vai te dar mais realmente bem-estar para isso, né, tanto família quanto para a empresa? O caminho é, primeiro, ter a consciência que conflitos são inerentes de qualquer ser humano, né? Eu tenho um termo que eu uso que nas empresas, que é o mito da harmonia, né? Então assim, temos que viver em harmonia. Não, temos que viver em harmonia, todo mundo se dá bem, todo mundo se quer bem, todo mundo vai nos aniversários de todo mundo. Isso é um mito, né? Então, o que é viver em harmonia? Viver em harmonia é quando temos problemas para resolver ou para discutir, tem hora e lugar para fazer isso, né? O segundo ponto é o seguinte, é não deixar acumular. Então assim, olha, tivemos uma reunião na empresa, porque algumas pessoas da família trabalham na empresa, tivemos uma reunião sobre algum assunto da empresa e eu não gostei da forma como você falou comigo, me senti sei lá como, então assim, a gente tem que sentar para resolver. O que não dá é para deixar acumular. E uma terceira, que essa para mim é a essência, assim, é a essência, né, que é a diferença entre expectativa e combinação. Quando eu entrei nesse primeiro escritório que me contratou, e quem era o dono do escritório era o Werner Bornhold, e o Werner me formou como consultor. Então ele me moldou, né, como consultor. E até hoje eu carrego comigo, assim, uma série de ensinamentos dele. E um deles foi esse, assim, que é a diferença entre expectativa e combinação. Expectativa está na cabeça de uma pessoa, e combinação está na cabeça de 2 ou Ah, mais. maravilhosa. E todos nós temos expectativas em relação aos outros, só que isso não me dá o direito de cobrar. Eu só posso cobrar aquilo que eu combino. Então, o que eu mais atuo nas empresas, claro que daí dentro da nossa estrutura tem os outros sócios que atuam na parte da gestão, dos processos, do financeiro, mas eu fico na parte da relação família, da qualidade das relações, família, negócio. E aí é o seguinte, expectativa em relação a alguém é legítimo ter, só que isso não me dá o jeito de cobrar. Então, o meu trabalho nos últimos anos tem sido muito assim, vamos transformar as expectativas em combinações, porque no momento que eu combino algo com alguém, eu não só posso, como eu devo cobrar. Claro, e isso dá um alívio para ambos, né, Sim. porque o compromisso que eu tenho, por exemplo, com a tua expectativa, também é grande, né, Uhum. Sim. e vice-versa, né, então eu acho que isso é maravilhoso. Isso vale não só para empresas, para Pra qualquer vida. relação, né, vale Pra para a vida, vida. pra A vida. mesma coisa o deixar acumular, né, não deixe acumular. Não deixa Vai acumular. falando e tu não tem que achar que o outro vai pensar e vai entender que tu tá bravo porque tu tá bravo, às vezes pode achar que tu tá bem e não tá, né, Sim. que tem a ver com a expectativa também, né. Sim, claro. E Fizeram uma pesquisa no passado com 720, executivos do Brasil,
e perguntaram quais seriam as principais habilidades emocionais, sociais e comportamentais, que é conhecido no ambiente corporativo como soft skills, né? E aí as três, em primeiro lugar, é comunicação, escutativa e inteligência emocional, né? Foram as três Sim, campeãs do sim. ranking, né? Então, assim, a comunicação, ela cada vez mais ela está sofrendo dificuldades em que aconteça de uma maneira redonda. E isso também por conta de que cada vez mais, pelo menos na minha amostra, as pessoas, quando sentam para ouvir alguém, elas se preocupam em responder e não em compreender. Uhum. E o exercício, o movimento que precisa ser feito, que não pode ser perdido, é assim: primeiro eu vou compreender o que tu está me dizendo, para depois eu vou pensar como é que eu vou te responder. Mas aí vem o lance, assim, do imediatismo, de não pode deixar nada pendente, que tem que resolver naquela hora, e aí eu nem terminei de te ouvir, eu já estou te dando uma resposta. E até quando pega em ambiente familiar, né, eu acho que talvez isso venha mais, assim, até a coisa da competição e também da comprovação. Eu tenho que provar que, né, Sim, principalmente num ambiente familiar, eu acho que é muito isso. E aquela coisa que se fala, muito, né, assim: "Ah, não se fala de, empresas dentro de casa". Como não? Não não tem como existe, não. não existe, porque Não. quando tu vai falar da tua vida, e se tu tá no ambiente, de trabalho com a pessoa que tu convive, tu vai falar, obviamente, mas com essa questão toda que tu falou que eu achei muito bom, né, que Não. é o combinar, né, ou Isso. seja, E aí, Silvia, assim, quando estão falando de convivência, eu vejo, esses dias eu escutei uma expressão que eu simpatizei bastante com ela, que eu vejo, assim, de modo geral, né, e no ambiente das empresas, que acaba refletindo também da sociedade, que é, eu entendo que hoje a gente viva um período que é de deterioração da convivência, né? Então, eh, a convivência, né, porque o que que é conviver, né? É viver de maneira conjunta, né? hum, Esse é o termo, né? Então, a deterioração da convivência, ela tem impactado na saúde, principalmente na saúde mental das pessoas, né. Então, o adoecimento nas empresas também eu atribuo a essa questão da deterioração da convivência. E quando nós vamos olhar os números mais uma vez, é alarmante, assim, né. Esses dias eu também, fiz um conteúdo sobre o uso de psicofármaco entre lideranças nas empresas. O Mais de 50% da alta liderança usa medicação para trabalhar. E não é nem para dormir. para trabalhar. Claro, porque assim, aí é uma medicação para dormir, é uma medicação para não ficar ansioso, é uma medicação para não se deprimir, é uma medicação para ficar ligado, para ficar concentrado, e assim, fazendo todas as ressalvas. Pessoas que têm um diagnóstico bem feito de algum transtorno ou alguma síndrome, claro que precisa fazer um Sim. tratamento que envolva a parte medicamentosa. Agora, quando a gente olha para o ambiente corporativo e mais de 50% da alta liderança está usando medicação contínua para conseguir dar conta das suas atribuições, puta, aí eu, no mínimo assim, gente, a gente está com problema. E tu acha que isso se dá mais pela busca de uma perfeição, por uma coisa de ego? Aonde tu acha que tá porque, né, pra gente poder mudar as coisas, a gente precisa entender, dar nome para elas, né, É, desmistificá-las dentro da gente. quando vai perguntar, as respostas vêm assim: "Ah, é a pressão pelo resultado, é as exigências do mercado, porque se eu não entregar eu corro o risco de ser substituído por outro alguém, e eu não posso sair daqui, porque senão minha vida vai terminar", né. Então assim, é muito atribuído às circunstâncias. Só que para mim é um contrassenso isso, porque quanto mais tu depender de medicação para que tu possa fazer as entregas,
tu tá armando uma bomba relógio Você para tá ti. criando monstros dentro de ti, né. Aí Exatamente. volta a frase da CEO da Xerox, né, é buscar competência Isso, para as coisas, e isso. aí te dá mais segurança. Só que é difícil, né. É difícil. Mercado muito competitivo, ele acaba Assim, hum, tu, por exemplo, né, eu falei da coisa da competitividade, como tu foi maratonista, né. fui, E tá na foi história, tá na tá história, registrado né. lá. A gente também vê, né, muitos líderes indo e buscando o esporte, Que é muito buscando bom, o que é bom também, o que te muito bom. libera e te liberta de uma série de coisas, né. O que é fato, assim, ó, então vamos falar da claro que tem uma série de modalidades que podem ser praticadas que têm, muitos benefícios, né. Mas falando da corrida especificamente, que foi um período que eu mergulhei, assim, e me dediquei, e foi, assim, incrível, né, as experiências que eu colhi desse período. E já mais velho, né, não foi lá novinho, foi mais velho. Mas assim, o que que a corrida a atividade física em geral, mas a corrida propriamente, ela te promove e ela te gera um senso de alívio, né, ela te dá é como uma, assim, uma descarga, e ela te deixa mais leve, para tudo de modo geral. O que que a gente sabe hoje, né, que assim, sono, qualidade do sono, alimentação, alimentos processados ou muito industrializados ou processados, eh, tabagismo Álcool. e álcool são os 4 elementos que vão determinar que tu tem uma vida mais longa, mais curta, com qualidade ou com menos qualidade, né. E a atividade física, ela entra nisso aí justamente porque o que que acontece, é o conjunto da obra, porque quando tu começa a correr, e aí tu vai ter lá um professor que vai te orientar, e aí tu vai ter lá os teus treinos, né. O que que começa a gerar em ti? Não, eu preciso, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cumprir o que está prescrito, né. E se eu não conseguir cumprir o que está prescrito, eu estou perdendo o objetivo, né, a finalidade. Então o conjunto da obra, quando tu começa a te dedicar a alguma modalidade, faz com que tu comece a te preocupar mais com esse entorno, a alimentação, o sono, o consumo de bebida alcoólica, né. Então, a prática de uma modalidade e a corrida, ela promove esse tipo de coisa. E para mim foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, né, eh, a a formação de grupo social, né. Então que isso é uma das necessidades do ser humano, é a necessidade de conexão, né, necessidade de interação. É, de E relacionamento. isso, e a atividade esportiva, a corrida, hoje eu estou já mais recente, estou muito ligado, né, no beach tênis, eu conheci gente que se não fosse o esporte, eu jamais conheceria, né. Então o esporte me proporcionou, tanto na corrida e hoje mais atualizado no beach tênis, conhecer e me relacionar e me vincular a pessoas e estabelecer relações de amizade que, se não fosse por isso, jamais conheceria e teria essas pessoas no meu hall de amizades. Então, isso também é um plus, né, que praticar uma modalidade, estar inserido em grupos, né, isso também proporciona. É, isso é muito legal, né. E também, se a gente for levar, né, trazer isso para a história do trabalho, também o teu esforço mental, teus raciocínios também acabam levando de um lado e outro, Sem né. dúvida. Que aí, voltando à história da competitividade, então tu consegue liberar algumas coisas no teu esporte ou na questão, né, toda de maratonas ou de relacionamentos, e às vezes alivia um pouco na questão de trabalho. E também os desafios, né. Tu Sim, sabe que tu consegue e tu tem mais elasticidade mental, eu acho, né. exato, é. É é é Emocional também, né. Te dá exato, o corpo humano é incrível, né, pela capacidade que ele tem de adaptação, né. Então, quando tu começa a praticar uma modalidade ou uma atividade física, o corpo rapidamente ele começa a entender o que está acontecendo e ele começa a se adaptar. Então, assim, cuidar dessa máquina, pra mim é o nosso dever número um, sabe. É cuidar dessa máquina, tem que cuidar. E não é tão difícil cuidar, né, é. mas precisa cuidar.
E os esportes também, né, eles variam. Agora, tu falou do beach tênis, me ocorreu não me lembro aonde eu li, até minha irmã me comentou isso outro dia, falando da relação da diferença do beach tênis e do tênis, né. Sim. Eu me lembro quem escreveu sobre isso, não sei se chegou a ler ou Não. não. É muito legal porque, ele fala o seguinte, que quando tu joga tênis, é um contra o Sim, é outro, individual. então é muito individual. Porque estava fazendo a relação de casamento, tá, Ah, da tá. da questão casamento. Tá. Então ele é muito individual, né, ele é uma coisa eu preciso e no tênis é muito isso, eu tenho que focar no teu erro para Sim, ter os meus e o acertos. tênis ele é No acaba tênis, sendo isso no tênis. sim, o tênis acaba sendo um esporte solitário, né. Solitário, competitivo e eu foco no Uhum, teu erro, nos seus problemas para eu também ter os meus acertos. uhum. E o beach tênis é diferente, né, esportes nesse sentido, Sim, é dupla, isso, tem a diversão e para poder ter mais tempo no jogo, eu não tenho que provocar tantos erros teus, né, eu tenho que provocar os meus acertos também, exato, né, então exato. É, eu achei muito legal essa analogia que assim legal, funcionam legal no as começo. relações também, É, né, sim. na verdade, Sim, então, o clima do beach exa tênis, o a clima do leveza leveza, exatamente, das até porque, assim, relações, né. né, areia de praia. Então, assim, E o ambiente de trabalho precisa disso, né, de precisa leveza, dessa leveza, ele exato, precisa dessa coisa de eu poder olhar para ti, e tu da mesma forma, não importa o nível hierárquico, eu acho que as coisas têm que ser muito mais também horizontalizadas, né, uhum, mas eu poder olhar para ti assim: "Pô, isso aí seria mais legal se fosse assim, ou se fosse assim, ou isso que tu tá fazendo não tá legal, tá", e eu também poder receber isso, de qualquer lado, hum. independente de quem é gestor, quem não é, mas as coisas terem mais fluidez no ambiente de trabalho. E isso legal, isso porque, isso é totalmente possível. E ter leveza no ambiente de trabalho não tem nada a ver com falta de responsabilidade, com Com falta de compromisso, exigência. não tem nada a ver com isso, né. Mas eu não preciso, ainda que tenham as exigências, eu não preciso transformar isso num lance tenso, que as pessoas estão ali sob total pressão, a ponto que vai explodir. Eu não preciso criar isso. Claro, dependendo, porque assim, eu conheço pessoas que se motivam muito por ambientes assim, ficam muito estimuladas, se sentem estimuladas por Adrenalina. ambientes assim, por adrenalina. E tem outras pessoas que não. E aí vem a nossa responsabilidade com a gente mesmo, né. Então, e aí vem a reflexão: qual que é o meu devido lugar na natureza, né? Aonde que eu me vejo exercendo o meu pleno potencial? Porque quando eu exerço algo que me alegra, ou quando eu estou num lugar fazendo algo que me alegra, a minha potência de agir, segundo Spinoza, ela vai lá para cima. Agora, quando eu estou num lugar ou faço algo que me entristece, a minha potência vai lá para baixo. Então, qual que é a nossa responsabilidade com a gente mesmo? Encontrar o nosso devido lugar. Ah, mas isso, o meu lugar é assim. Não, gente, assim, uma coisa nós temos que olhar de acordo com a realidade de cada um, né, e aí até mesmo pelas circunstâncias. Então assim, olha, pelas circunstâncias, nesse momento, eu estou num lugar que eu vejo que não é bem o meu lugar, mas pelas circunstâncias eu preciso estar aqui, né, por algumas razões, mas, aqui não vai ser a regra, vai ser a exceção. Então, esse é o nosso dever. Outro aspecto dentro das empresas que é muito importante, eu faço até de uma maneira até quando eu conto essa história até de maneira descontraída, que assim, a minha vida vai ficar boa quando? Então a pessoa, né, qual que é o sonho do desempregado? É ter um emprego. Aí entrou na empresa, entrou como, sei lá, pensando num organograma, entrou como analista, vai. Aí assim: "Ah, a minha vida vai ficar boa quando eu virar supervisor". Ah não, a minha vida vai ficar boa quando virar a minha vida vai ficar boa quando virar coordenador. Não, a minha vida vai ficar boa mesmo quando virar supervisor. Não, mas a minha vida vai ficar boa mesmo quando virar gerente. Não, mas a minha vida vai ficar boa mesmo quando virar diretor. Cara, Tá aí, o que tu foi aproveitando ao longo desse tempo todo, né. exato, né. Então, e isso a gente precisa desconstruir essa ideia que a minha vida, no que eu estou fazendo hoje, o que que eu posso fazer hoje, pelo que eu tenho, para fazer a minha vida ficar boa? Porque aí é curioso, né, como é que certeza é essa que eu tenho que a minha vida vai ficar boa quando? De algo que eu ainda não vivi, Claro, né? claro.
Ou então aquela coisa muito da geração minhas filhas quando começaram, né, no ambiente de trabalho, hoje elas estão com 34, Aham. mas lá tinham seus 18, um pouquinho antes. "Ah, mas eu tenho que trabalhar em algum lugar que eu ame". Cara, não existe É, um lugar que tu ame, não, tu tem que trabalhar num lugar que obviamente tu te identifique, exato. que tenham, né, coisas, similares, que tenha uma cultura que tu acredite, que vá te satisfazer, e ali tu vai achar as melhores coisas, ali tu vai construir coisas que tu ame, Claro. porque não vai achar uma não existe um castelinho, né. Não, e não existe, né. Então tu vai construindo as coisas, a mesma coisa, o ir destruindo. Então tu tá num lugar onde tu não te identifica, por mais necessidade que tu tenha do trabalho, tu não sim, te identifica ali, é uma coisa que te faz mal para a saúde, para a vida, tu não vai trabalhar bem, então tu não vai crescer naquela empresa, então, puxa vida, tá na hora de procurar um outro lugar. sim. Hum. E tá tudo certo, né. Qual que é o problema? Ao longo da vida, a pessoa não conseguiu ou não conseguir encontrar o seu devido lugar. Aí vai adoecer. Aí vai Aí adoecer, né. Então quando nós estamos discutindo isso, tanto nos programas de liderança como em consultoria, e aí para dar uma filosofada, né, que ajuda na reflexão, que aí o Platão dizia o seguinte: "Amar é desejo, e se eu só desejo o que eu não tenho, quando eu passo a uma ter, eu deixo de amar". Então assim, quando eu virar gerente, a minha vida vai ficar boa. Aí pum, aí trabalhou, gerente. Tá, aí não, não, bom mesmo quando não, é o "eu quero porque eu quero". e aí fica uma corrida do hamster, né, que eu não consigo em nenhum momento me satisfazer com aquilo que eu conquistei. E aí o senso é que eu estou devendo para mim mesmo. Sim. E aí começa um pensamento, assim, na cabeça, assim, então minha vida não. Isso não é só no trabalho, né. Uhum. Todas as conquistas da gente, se tu não celebra aquele momento e vive, desfruta daquele momento, é o que tu diz: "Pô, e o próximo, É, tá, te e a minha felicidade vai aonde?". exatamente, tem Aí esse tu vai dividir ela e vai colocar em vários lugares, tem a não expressão consegue. amor fati, né. Então, assim, é viver o momento, né, é poder desfrutar daquilo que está acontecendo agora. Agora, também ter a consciência que nós não temos, eh eh eh, ação pelos resultados. A gente não tem comando e uma interferência direta nos resultados que vêm ou que acontecem, mas nós temos 100% de interferência no nosso esforço, né. É. Então, nos nossos esforços. Então é nisso que a gente deve se concentrar e se dedicar, nos nossos esforços. Então assim, eu quero alcançar, tal objetivo, né, eu quero estar naquele lugar, qual que vai ser o meu esforço para conseguir chegar lá? Então, através dos nossos esforços, sim, a gente vai conseguir. É possível. Esse é o caminho. Talvez uns vão chegar mais rápido porque se esforçaram mais, porque têm mais talento do que outros, mas o que se sabe hoje que é através do esforço, é através de outras pessoas e através de uma estratégia que eu vou conseguir chegar de fato no lugar que eu almejo para mim mesmo. Maravilha, Rafael, muito bom conversar contigo. Como tu dissesses que tu gosta muito de frases, Sim. gostaria que tu olhasse para aquela câmera e deixasse uma frase emblemática para quem está nos assistindo. E te espero aqui em outras oportunidades. Não, sem dúvida, pra poder falar sobre isso que a gente, né, nem Te falei que a gente ia ter que escolher um ou escolheu. 2 assuntos no máximo. Mas Tu queria me trazer uma vida inteira aqui, é tá bo louco? é bom que já deixa para uma próxima. Mas, assim, eu gosto muito das frases, elas ajudam muito a refletir, né, mas tem uma frase que eu tenho, utilizado também, né, dentro do ambiente corporativo, porque no ambiente corporativo tem 3 elementos que eu considero fundamentais, né, principalmente para quem exerce função da liderança, que é honestidade, autenticidade e integridade. Então, agir considerando trabalhando com essas 3 variáveis, o ambiente começa a ficar outro. Mas, tem uma frase que eu,
eu tinha pensado numa frase, eu gosto muito de algumas frases do Freud, né, do Viktor Frankl também, mas tem uma frase que ela é bem simples, ela é bem objetiva, que eu vou dizer aqui então. A beleza me encanta, mas o sincero me fascina, que é da Clarice Lispector, uma mulher. Lindo, muito bonito mesmo. Muito obrigada. Então, assim, eu vou ter que encerrar, né, com essa tua frase maravilhosa, te emocionou, né, com Sim. essa frase. Sim. Encerrar então o nosso Totalks de hoje. Muito obrigada, Rafael, e de novo vamos combinar outras vezes, porque tu tem muito conteúdo Sim, para dividir com a gente. sim, pra mim não precisa nem insistir muito, é só dar um sinalzinho, eu já tô aqui. Tá Obrigado ótimo. mesmo, muito obrigado, de coração, muito obrigado. Muito obrigada. Então tá bem. Curtam. Rafael tem muito conteúdo. Entrem no Instagram dele que vocês vão ver. Compartilhem esse programa e até o próximo Totalks.